Eita, menino, a arrumação ali, ó. Fala, meu Deus do céu. Fica entramelou. Ai! Que vai, bosta? Ah, ninguém quer mais pescar não, vamos embora. 8h20 da manhã, mestre, o que foi que aconteceu, mestre? Aí agora se lasca agora. 70 quilos de peixe aqui é pouco. Dá um 70. Ei, socozão! Cadê meu? Não, o negócio é... Pode fechar. Tamanho da traíra. Dois palmos. Aí aqui tem mais. Aí aqui vem não, só pegado. Aí aqui tem bastilapo. Aham. Aí vem tratar aqui.